Você quer montar um projeto de um detector de chuva e utilizar esse projeto para automatizar o seu varal de roupas? Ou seja, quando começa a chover, o seu varal de roupas ele se recolhe e quando faz sol, ele volta para a posição inicial. Se você achou esse projeto interessante, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender. Roda a vinheta, produção. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e hoje nós vamos dar continuidade na série Projetos Arduinos. E no episódio de hoje a gente vai estar montando um projeto de um detector de chuvas. E esse projeto você pode estar utilizando para automatizar o seu varal de roupas. Como assim? Você instala ele no seu varal e quando começar a chover, o seu varal ele se recolhe. E aí, quando fizer sol, ele volta para a posição inicial. E para a gente entender como é que funciona, vamos estar olhando como foi feito as ligações no Arduino. Então, pessoal, aqui está montado o nosso circuito. Tá? Nós temos aqui um display de LCD 16x2, ou seja, 16 colunas e 2 linhas. Nós temos aqui o potenciômetro de 10K para poder fazer o ajuste do brilho dos caracteres. Nós temos aqui um Arduino Nano, nós temos aqui o Buzz, que é o dispositivo que vai fazer o aviso sonoro. Nós temos o sensor de chuva, esse sensor aqui de chuva. Ele tem 3 terminais, o sinal, o positivo e o negativo. O sinal desse sensor, eu conectei ele aqui no pino A6, analógico 6 do Arduino. Tá? Então tem esse sensor aqui de chuva e aqui nós temos o servomotor. Esse servomotor é ele que vai estar girando para um lado e para o outro, simulando que o varal, quando chover, ele vai ser recolhido e quando fizer sol, ele vai voltar para a posição inicial. Ele tem 3 fios, marrom, vermelho e laranja. O marrom é negativo, o vermelho é positivo e o laranja é o sinal. Então, o positivo e o negativo do servo estão ligados aqui no protoboard. Já o sinal está ligado aqui no pino 2. É o pino 2 que vai fazer ele se mexer. Tá? Então, eu tenho aqui o servomotor e o sensor de chuva, para a gente estar montando esse projeto. Eu vou deixar aqui o esquema elétrico dessa ligação. Então, pessoal, aqui está o nosso código. Lembrando que esse código ele vai estar lá no meu GitHub. E para você ter acesso, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Então, nesse código, o que a gente fez? A gente incluiu as bibliotecas que vamos trabalhar hoje, que são a biblioteca Servo e a biblioteca Liquid Crystal. E como é que a gente inclui essas bibliotecas aqui? A gente vem aqui em Sketch, Include Library, e aí seleciona a Liquid Crystal e a Servo. E aí vai aparecer aqui. Depois, a gente vai ter que determinar quais são os pinos que a gente está utilizando lá no projeto. Então, os pinos que eu estou utilizando no projeto são os pinos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, hashtag define pino 2. Esse pino 2 aqui é o nome da variável que eu estou atribuindo para o pino 2 que eu estou utilizando. Depois eu venho aqui, ó, chamo a classe servo, que é essa classe aqui, ó, dessa biblioteca, e aí eu dou um nome para ela. Nesse caso, eu dei o mesmo nome, mas eu poderia dar qualquer outro nome. Então, ó, a classe é servo, com S maiúsculo, que é a classe dessa biblioteca. E aí, aqui é a variável que eu estou criando para essa classe, de nome servo, com S minúsculo. Criei aqui uma outra variável que eu chamei de ângulo. Essa variável é do tipo int. Aqui eu também estou criando uma outra variável, pino analógico. Ela é do tipo int e vai ser constante. E para essa variável eu estou atribuindo a minha entrada analógica, que é a entrada A6, que é justamente a entrada que o sensor de chuva, o pino do sinal do sensor de chuva, está indo
lá para a entrada analógica, porque é uma informação analógica. Aqui eu estou criando uma variável chamada valor sensor, ela é do tipo int, e aí eu estou atribuindo ela o número 0. E uma outra variável que eu estou dando o nome de valor convertido, do tipo int, e ela está recebendo valor 0. Por que eu estou criando essa variável aqui, valor convertido? Porque o sensor, quando ele joga informação para o Arduino, ele joga de 0 a 1023. Aí eu quero fazer a conversão de 0 em 1023 para 0 a 100. E aí eu tenho que converter esses números. E aí, esses números convertidos, eles vão vir aqui para dentro dessa variável chamada valor convertido. Aqui embaixo eu estou colocando os pinos 13, 14, 15, 16, 17, 18, cada uma em uma variável RS, E, D4, D5, D6, D7, e essas variáveis são do tipo int. O que representa essas variáveis aqui? Representa os pinos do LCD. Então, se eu tenho lá meu display do LCD, ele tem lá os pinos. Cada pino eu vou conectar no pino do Arduino. Em quais pinos do Arduino? Esses pinos que eu estou atribuindo aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E aí depois eu chamo a classe Liquid Crystal, da biblioteca Liquid Crystal, e aí eu dou um nome para essa classe aqui, que eu chamei de LCD. Poderia colocar qualquer outro nome. Como parâmetro, eu coloco os pinos que são utilizados lá no Arduino, que estão aqui nessas variáveis, RS, E, D4, D5, D6 e D7. Então, aqui são os parâmetros. Depois eu criei mais uma variável, que eu estou chamando de buzz, que é onde vai estar fazendo o alerta sonoro. Esse buzz está conectado no pino 19 do Arduino. E esse buzz é do tipo int. E agora nós temos aqui essa função, void setup, é a função de inicialização, ou seja, quando o Arduino começa a rodar, é essa função que roda primeiro. E aqui nessa função, eu estou chamando aqui a variável ângulo, estou atribuindo ela o número 0, ou seja, esse ângulo é o ângulo de rotação do servomotor. Ângulo 0, ângulo 1, 2, 180, 360. Então, estou começando aqui com ângulo 0. Aí eu pego aqui classe servo e o método write, ou seja, eu vou escrever o ângulo lá no servo. Que ângulo? Ângulo 0. E depois eu pego a classe servo e pego o método ataque pino 2. E aí eu vou estar jogando a informação lá para o pino 2, para o meu servo se mexer, se mover para o ângulo que eu quero. Nesse caso aqui, o ângulo que eu quero é o ângulo 0. Então, depois eu venho aqui, ó, pego a classe lcd.begin, eu vou iniciar o meu display, e aí esse meu display ele é 16 por 2, ou seja, 16 colunas e 2 linhas. Aqui eu estou colocando o modo do meu pino do buzz. Então, ó, lá o pino 19, que é o buzz, o modo dele é output, ou seja, eu quero que esse pino seja o pino de saída, output. Depois eu limpo o meu display, ó, clear, LCD. Aqui eu vou setar o cursor do meu display na coluna de índice 0, ou seja, a primeira coluna, e a linha de índice 0, ou seja, a primeira linha. E aí eu vou escrever quem? LCD print. Eu vou botar sem chuva. Então, quando eu fizer o upload do Arduino, a primeira coisa que vai aparecer vai ser sem chuva. E aqui nós temos o void loop, que é a segunda função que vai começar a rodar depois do void setup. E aí esse void loop ele vai ficar de forma em ciclo, rodando constantemente. Aí o que ele vai fazer? Aqui, ó, na variável valor sensor, ela vai receber quem? A entrada analógica. Então, eu estou lendo aqui, ó, analog read. Eu estou lendo a minha entrada analógica. Que entrada analógica? A entrada pino analógico, que nada mais é do que o meu
A6. Então, tudo que estiver conectado no A6, que é o sensor de chuva ou de água, ele está fazendo a leitura daquela informação e jogando aqui para o valor sensor. E aí agora eu estou utilizando aqui um método chamado MAP. O que esse método faz? Ele vai pegar o valor do sensor, ou seja, o valor que está aqui dentro do sensor, que normalmente esse valor é de 0 a 1023, está aqui. Ele vai converter para 0 até 100. E esse valor convertido ele vai vir aqui para essa variável valor medido. E aí ele vai lá no LCD, lá no display, no Cert Cursor, vai colocar lá na coluna de índice 14, linha 0, o valor que vai aparecer lá, que é o valor convertido. Ou seja, vai ser um valor lá de 0, entre 0 e 100, que vai aparecer lá. Aí eu dou um delay de 300 milissegundos. Depois disso, eu jogo numa condicional. Que condicional é essa? Eu vou pegar o valor convertido, que é o valor lido, e vou botar aqui, Se for maior que 50, eu quero pegar o meu ângulo, a variável ângulo, vou jogar o valor de 180 graus, aí eu vou pegar a classe servo, vou escrever no meu servo o ângulo de 180 graus. Então vai aparecer lá 180 graus. De novo eu pego a classe servo e faço um ataque lá no pino 2. Eu vou pegar uma informação e vou jogar lá no pino 2 para ativar o meu servo motor. E aí o meu servo motor ele vai girar a 180 graus. Depois eu limpo o meu display, aí eu seto o cursor lá na coluna de índice 0, linha 0, e aí eu escrevo chovendo. E lá na coluna 14, na mesma linha, na linha 0, eu vou colocar o valor convertido, que é o valor que vai aparecer. E lá na linha de baixo, na primeira coluna, na linha de baixo, eu vou botar assim, varal, opa, tá errado aqui, recolhido. Então vai aparecer essa mensagem aqui, varal recolhido. Vai esperar 300 milissegundos, vai ativar o buzz, aqui é o pino que ele está conectado, aqui é a frequência que ele vai gerar o sinal, e aqui é o tempo, 300 milissegundos. E aí eu vou ter um delay de 500, depois gerar de novo lá no buzz um sinal de frequência 300 Hz com o tempo de 300 milissegundos e esperar de novo um delay. Se for menor de 50, ele entra aqui no else. Ele só vai entrar aqui se for maior que 50. Se for menor que 50, ele entra aqui no else. Aqui no else, eu tenho um ângulo que eu estou colocando 0 novamente. Aí ele vai pegar lá no servo e vai escrever 0 graus, vai lá no servo e vai atacar lá no pino 2 e vai botar lá 0 graus. Aí ele vai enviar a informação para o servo e o servo vai voltar para 0 graus. Vai fazer a limpeza do display e lá no display, na linha, na coluna, melhor dizendo, de índice 0 e na linha 0 vai escrever de novo sem chuva. E aí ele volta para o loop aqui de novo e fica fazendo esse loop constantemente. Então vamos agora fazer o upload para ver se vai funcionar o nosso projeto. Para fazer o upload, a gente vem aqui, ver se está tudo conectado certinho. No meu caso, é o Arduino Nano e ele está na porta COM, então está ok. Aí eu venho aqui em Tools e vejo o processor. Nesse meu caso, eu tenho que estar com ele conectado aqui, ATmega 328P Old Bootloader, para funcionar. Aí você vê no seu caso aí. Se você colocar aqui não funcionar, você coloca nesse aqui. E se você tiver nesse aqui não funcionar, você coloca nesse aqui. Então, feito isso, a gente vem aqui e faz o upload. Cliquei aqui, ele está fazendo o upload aqui. Vamos aguardar, vai ser rápido. Upload, done upload. Significa que já acabou o upload. Então, vamos lá ver o nosso circuito, como é que ficou. Então, pessoal, a gente pode ver aqui, que está indicando sem chuva e o valor 0.
eu tenho esse copo de água aqui para representar a chuva e o meu sensor está aqui. Aqui está o meu servomotor, ele está no ângulo 0, ou seja, o varal ele está no tempo. Quando começar a chover, o servomotor ele vai girar a 180 graus, recolhendo o varal. E aí a gente vai ver a mensagem que vai aparecer ali no display. Vou colocar aqui na água, coloquei na água, apareceu ali chovendo, varal recolhido e o servomotor girou a 180 graus. Quando eu tirar o sensor da água, ou seja, quando parar de chover, ele não vai indicar mais que está chovendo e o varal volta para a posição original. Deixa eu secar aqui, ó, vou secar, ó, zerou. Agora eu venho aqui e coloco de novo no copo de água e a gente vai ver que ele vai ser acionado. Ó, chovendo, varal recolhido e o servomotor girou. Quando tirar da água, ele volta para a posição inicial. Tá? Então, esse é o nosso projeto para detectar chuva. Pessoal, esse projeto merece um like e uma inscrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de projeto. Deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo e vou estar te respondendo. Ah, e lembrando que o código desse projeto aqui vai estar no meu GitHub e para você ter acesso é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo. E muito obrigado por vocês terem assistido aqui o vídeo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.